Este vídeo é para pensar sobre a cinefilia. O que é um cinéfilo? Quando eu me tornei cinéfilo? Para mim, cinefilia é algo que envolve paixão por cinema, isso é óbvio, mas principalmente uma certa vontade, uma grande vontade de procurar os filmes, de ir atrás dos filmes, não somente de ver o que está passando, de ver o que está ao alcance, o que está mais fácil, de abrir, ver, ligar a TV e ver o que está passando, ou abrir a sua plataforma preferida de streaming e ver algum filme que está sendo badalado. A meu ver, cinefilia é uma vontade de ir atrás dos filmes, de saber mais sobre aquele período, determinado período de cinema que você no momento está interessado, você leu sobre e aí quer ir atrás de alguns filmes, por exemplo, o período do Pre-Code, né, antes do Código Reis, aquele período de 4 anos entre 1930 e 1934, em que o Código Reis passa a existir, mas ainda não é eficaz, ainda não vale muita coisa, ele só vai começar a valer de fato em 1934. E nesse momento, nesses 4 aninhos aí, os produtores tiveram várias liberdades e tal. Ou querer saber mais sobre, por exemplo, o cinema feito no Japão entre 39 e 45, o período da Segunda Guerra Mundial. Enfim, qualquer período que você vá atrás e queira saber mais, pesquisar, entender o que estava acontecendo. Para mim, cinefilia envolve tudo isso, assim, uma vontade de entender os filmes e uma vontade de entender o contexto em que eles foram feitos, né? Qual é o papel deles na história do cinema, principalmente. E aí eu me pergunto, quando eu comecei a ser cinéfilo, né? Se cinefilia envolve tudo isso, e para mim a cinefilia é uma condição essencial para a crítica. Eu não vejo a atividade crítica, um crítico cinematográfico é obrigatoriamente um cinéfilo, eu não vejo de outra forma. Não concebo você trabalhar com crítica de cinema sem ser um cinéfilo. Isso para mim é uma ofensa, né? É uma ofensa, porque o cinéfilo tem que amar o cinema e o crítico também. Então é natural que todos os críticos sejam cinéfilos, apesar de nem todos os cinéfilos se tornarem críticos. Depende de você querer ter essa relação mais intelectual com o cinema, ou só curtir filas de mostra, e não filas de mostra, mas curtir as programações de mostra e ir atrás dos filmes, curtir a cinefilia de fato, né? E aí, já que eu falei de filas de mostra, para mim a cinefilia não é você ver somente os filmes que estão badalados. Eu lembro que na mostra de cinema, quando eu comecei a frequentar, eu ficava assustado, isso nos anos 90, começo dos anos 90, eu ficava assustado que tinha pessoas na fila e eu ouvindo, às vezes conversava com algumas que só queriam ver os filmes que saíam elogiados nos jornais, né? Sendo que já naquela época, e hoje menos ainda, não são necessariamente os melhores filmes que são elogiados nos jornais, são às vezes os que vêm
com alguma chancela de festival internacional ou de críticos internacionais, mas não necessariamente os melhores filmes. Então o cinéfilo que se preze, ele vai atrás, um pouco por intuição, mas um pouco também por identificar ali na sinopse, ou num diretor conhecido, ou em algum ator, ou num tema, algo que o interesse, né? É melhor do que ser pautado por jornais ou por influencers, né, digital influencers hoje em dia. O cara vê um youtuber, pode ser até eu, o cara vê lá o que o Sérgio Alpendre falou, eu vou ver esse filme porque o Sérgio Alpendre falou. É claro que isso acontece também, né, mas isso tem que ser só uma parte. Não ver só os filmes que eu falo, mas ir atrás de outros filmes. Ter a curiosidade de conhecer mais, enfim, conhecer mais do diretor que você gostou de um filme, da diretora que se apresentou com um filme ótimo num ano, acompanhar carreiras e tal. E aí eu volto à outra pergunta, a pergunta original: quando eu me tornei um cinéfilo? E aí eu fico pensando, não foi certamente quando meus pais me levaram para ver Robin Hood no cinema. O Robin Hood do Walt Disney, né? 1975 ou 76. Long ago, a classic legend was born and brought to life in Walt Disney's finest moment of ingenuity. Até escrevi isso num texto para a Pala de Walsh, o site português, que eu lembro do meu irmão ficar cutucando minha mãe e meu pai, assim, quando é que vai acabar? Falta muito. E eu lá maravilhado com aquelas cores, com tudo aquilo se passando, aquele movimento naquela tela gigantesca. Eu maravilhado, eu adorava cinema quando era criança e vivia pedindo para os meus pais me levarem ao cinema. Mas eu não considero isso uma cinefilia, porque tem muito mais um maravilhamento com a tela grande, com a ideia de sair de casa, de ver algo diferente e tal. Também não considero cinefilia a época em que eu via Tubarão do Spielberg na TV, e aí na semana seguinte passava Tubarão 2 e oba, mais um filme de Tubarão. E depois passava Tubarão 3, maravilha, mais um. Depois 4, Tubarão 4, mais. Aí passava aqueles tubarões que são derivados do tubarão e tal. É claro que um desses derivados é o piranha, né? O grande piranha do Joe Dante, que se vier é até melhor que o tubarão do Spielberg. Who could have imagined they were there? Who could have predicted they would attack? And now, who would survive? Your Honor, they're here. No! You bitch! Stay back! Your Honor, they're hungry. Mas eu também não me considerava um cinéfilo na época, porque, ou melhor, não considero que eu era um cinéfilo na época, porque eram filmes que me atraíam por outra questão. Eu não estava interessado no cinema, eu estava interessado na diversão, né? Eu não quero entrar também nesse papo de entretenimento ou arte, que eu acho que é uma divisão tola e uma incrível balela, porque normalmente eu me entretenho com uma obra de arte. Quando eu gosto de uma obra de arte, eu sou entretido por ela. Então, para mim, essa divisão não existe. Eu até entendo quem a faça, eu até entendo que existam filmes muito mais preocupados em levar o espectador pela mão e depois fazer com que ele esqueça o que viu, né? Existem filmes assim, mas não me preocupo com essa divisão. Eu acho que mesmo esses filmes podem ter elementos de grande arte, elementos de grande cinema. Ultimamente tem sido difícil? Tem, mas eles podem ter. Os blockbusters, até pelo menos a primeira metade da primeira década do século XXI, ainda existiam blockbusters muito bons, né? Eventualmente um ou outro estreava. Hoje já está bem difícil. Os que são bons são ali, no talo, ok. Mas voltando à cinefilia, quando eu me tornei um cinéfilo, e aí eu fico pensando, tem dois momentos para isso, né? Ou melhor, três momentos para isso.
O primeiro é quando eu encontrei na faculdade alguns amigos cinéfilos, né, com uma cinefilia que não era tão desenvolvida, todos jovens ali, mas era uma cinefilia de você viu o novo do Coppola, você viu e tal. E aí eu ficava ouvindo eles conversando e tal, aí eu, falando de diretores, e eu não entendia de diretores. Eu falei, que filme fez esse diretor? Aí eles falavam os nomes, esse eu conheço, esse eu vi e tal. Aí eu comecei a me ligar que existem diretores e que esses diretores são responsáveis pela assinatura, a parte criativa de um filme, claro, mesmo considerando o cinema como uma arte coletiva. E comecei a me interessar, comecei a comprar revistas, comecei a comprar aqueles guias, tinha o do Rubens Eloy Filho, aquele compridinho, que eu adorava, ia lá, nem sempre concordava, porque é natural, a gente nem sempre concorda com nenhum crítico, né? Não existe um crítico que tenha o gosto exatamente igual e defende as mesmas coisas que a gente, mas que cada um de nós. Mas comprava e adorava aqueles, muito informativo, né? Os guias do Rubens Eloy Filho. Tinha o guia da Nova Cultural, feito pelo Luciano Ramos, tinha o Inácio Araújo na Ilustrada, tinha a revista 7, então eu comprava e começava a consumir. Consumia ia na locadora, alugava aqueles pacotões, ficava em casa vendo 3, 4 filmes por dia. Aí nasce a cinefilia. Mas ela precisa de algo mais. Só esse apetite, eu acredito que é pouco. É uma cinefilia ainda de boutique, uma cinefilia ainda incipiente. Então o segundo momento é quando eu me sinto maravilhado pela visão de algum filme e falo, cinema é a minha arte, é onde eu quero ver muitos filmes, eu nunca vou deixar de seguir filmes e de amar o cinema. E isso aconteceu para mim em 2 momentos mais ou menos próximos, acredito que em 1990, 91, talvez 91. O primeiro foi quando eu vi O Anjo Exterminador em VHS, do Buñuel, e falei, esse cara é um irmão de alma. No sentido de que tinha muitas coisas ali que eu pensava, e na minha cabeça eu já fazia histórias, né? A gente sempre tem a mente criativa me acompanhou desde que eu não era cinéfilo. Eu sempre pensava em histórias e em escrever contos e tal. Nunca levei a cabo, mas tinha várias ideias. Redação, eu sempre criava redações boas no colégio, tirava boas notas e tal. E sempre fazia umas histórias malucas que os professores ficavam, de onde ele tirou isso? E eu encontrei no Buñuel esse irmão de alma, né? Eu falei, cara, esse cara é o diretor que eu vou seguir. E comecei a ver todos os filmes. Deu sorte que na época na TV Bandeirantes passava todos os filmes legendados da fase francesa. E eu pude ver esse Buñuel terminal, né? Os últimos filmes dele na França, divididos entre França e Espanha, apesar de ele continuar morando no México. E depois, mais ou menos uns meses depois, porque eu acho que já foi em 91 isso, a visão do Crepúsculo dos Deuses na Sala Cinemateca. Se eu não me engano, eu estava com meu amigo Alexandre Carvalho, com quem depois eu fundaria a Paisá. Nessa época eu ainda via filme sozinho, eu ainda não via filme sozinho no cinema. Tinha aquele preconceito, né? Ver filme sozinho é coisa de loser, é coisa de fracassado e tal, que é uma bobagem. E essa visão do Crepúsculo dos Deuses, eu lembro que eu fiquei assim, eu não conseguia mexer a perna. Eu ficava, que filme é esse? Que absurdo de filme. E eu falei, que coisa perfeita, que coisa cruel, assim. Sempre fui meio atraído pela crueldade dentro da obra de arte, né? Já que, vocês podem não acreditar, mas eu não sou nada cruel.
Mas a crueldade me interessa na obra de arte, quando ela está tematizada. Ou pelo menos tento não ser cruel, né? Claro, a gente às vezes é cruel sem saber. Depois de eu tenho uma outra sessão mágica, que foi quando eu vi o Charulata, do Satyajit Ray. ও মা, ইস কি সুন্দর! ইস ঠাকুরজি, এই E eu lembro que eu vi com o meu amigo Rui Garnier, que era editor da Contracampo, era um grande amigo meu, um grande amigo meu. Apesar de a gente não se ver mais tanto, moramos em cidades diferentes, mas é um amigo que eu prezo muito. E eu lembro que ele levantou assim, eu gostava de sentar um pouco mais para trás na época, eu sempre mudei, eu sempre gostei muito de sentar na frente, mas nessa época eu estava sentando atrás. Não sei, manias de cinéfilo. Foi acho que 2004, 2003, 2004, na Cinemateca. Já era cinéfilo, claro. Mas o Charulata, aquele final, ele me deixou assim... E ele, quando ele levantou assim, que acendeu a luz, ele olhou pra minha cara e começou a dar risada. Porque ele já tinha visto, a mesma cópia tinha passado no Festival do Rio, 2 semanas antes. E ele era do Rio, né? Morava no Rio na época. E aí ele olhou pra mim assim e falou... Ele primeiro deu risada porque ele viu a minha cara de espantado assim, com aquela maravilha do Satyajit Ray, o diretor da Índia. E depois ele entendeu assim, porque ele deve ter pensado, acho que a minha reação foi a mesma a primeira vez que eu vi. E, enfim, essas sessões, tem várias outras, mas essas 3 para mim foram as mais marcantes, e 2 delas no cinema, o que torna mais impactante. E a pá de cal de cinefilia, aí voltando, né, bem antes do Charulata, dessa sessão do Charulata, um pouco depois do Crepúsculo dos Deuses, ou mais ou menos na mesma época, eu lembro que minha mãe foi acompanhar a minha tia ao hospital, e eu dirigia na época, e eu tinha carro na época, agora não tenho, mas fui levar ela ao hospital, deixei o carro ali estacionado por perto. E aí eu falei, enquanto você fica aí, você faz companhia pra minha tia, eu vou ao cinema. E eu lembro que eu fui ao Gemini e vi um filme do Frank Oz, Como Agarrar um Marido, alguma coisa assim, com a Steve Martin e a Goldie Hawn. This is the house that Davis built. This is the stranger who's moving into the house that Davis built. I'm Gwen, his wife. Mine's George. I'm his father. This is Davis, who's just discovered the stranger living in his house. What are you doing here? What am I doing? What are you doing here? Eu vi sozinho pela primeira vez um filme no cinema. E eu acho que isso é marcante, porque você vai ao cinema sozinho e você percebe, não tem nada demais ver um filme sozinho. Pelo contrário, é legal ver um filme sozinho. É legal ver acompanhado também. Um amigo, a namorada, enfim, é sempre legal ver acompanhado. Mas é muito legal estar só você com o filme. E depois você acende a luz e você vê um monte de estranhos. Você não conhece ninguém, mas todos foram tocados de alguma forma por aquelas imagens. Tudo bem, esse filme não é grande coisa. Frank Oz é um diretor interessante, mas não é um grande filme. Mas foi talvez a minha crisma. Se o batismo cinéfilo foi nas sessões de Anjo Exterminador e Crepúsculo dos Deuses, essa foi a crisma do cinéfilo, vamos dizer assim. A comparação cinefilia e religião, cinema como igreja, está dada aqui então nesse vídeo. Por enquanto é só, que está ficando gigante já. A gente volta daqui a uns dias. Obrigado.